Antes da colonização existiam vários povos, né? Entre eles Tabajaras, Potiguara, Calabaça, Tupi, Guarani. Eram diversas etnias que habitavam principalmente a região da Serra da Ibiapaba, né? E que eles tinham muito essa missão de viviam em determinados lugares até onde poderiam explorar a natureza de forma que pudesse estar sobrevivendo, de acordo com os meios de sobrevivência que iam diminuindo, por exemplo, a caça, né, as riquezas relacionadas à pesca, né, as frutas da mata, então eles iam sempre migrando. Então o Ceará todo ele foi habitado pelos nossos antepassados, porque eles viviam sempre migrando de região para região, vivendo sempre, né, da caça, da pesca e da agricultura. Nesse aprendizado da colonização, né, esse contato com as comunidades exóticas, no dizer do Luiz Felipe Alencastre, Portugal, os colonizadores, né, eles se utilizaram em muitos momentos da rivalidade entre os grupos nativos, entre as sociedades nativas, né? Isso ocorreu na África, né? Por exemplo, como que se dava, por exemplo, o tráfico de escravos na África? Geralmente, né, os portugueses negociavam, né, com alguns grupos, com algumas sociedades africanas, escravos já capturados por esses grupos. Então, como havia rivalidades tribais, então uma tribo acabava submetendo outra, né? E o despojo da guerra, que eram os próprios escravos e as mercadorias, enfim, eram comercializados com os portugueses. Isso ocorreu na África, mas também ocorre no Brasil. Por quê? Porque Portugal tinha essa estratégia, às vezes de não ir para o enfrentamento direto. Então, ela preferia se aliar a alguns grupos locais, né? No caso, isso ocorreu no Brasil. Ela se aproveitou, por exemplo, Portugal se aproveitou das rivalidades tribais, né? E, digamos assim, ampliou essa rivalidade, porque antes o conflito, né, embora fosse um conflito, digamos assim, onde houvesse a morte, onde houvesse, por exemplo, a prática do canibalismo, né, que aí tem a ver com rituais, né, religiosos, de guerra mesmo, né, porque comer o outro, né, comer o inimigo era uma forma de, digamos assim, absorver na concepção dos nativos os poderes, né, os valores do outro. Ou seja, matar um guerreiro, né, e aquele guerreiro ser comido numa cerimônia, no ritual, fazia parte de todo digamos assim, um modo de ser, um modo de existir dessas comunidades. Então Portugal, entendendo bem disso, porque foi mais de um século de aprendizado, né, o século da expansão marítima, por exemplo, 1450, 1550, então nesse século todo Portugal teve digamos assim, construiu um know-how de conhecimentos e de saberes sobre como colonizar e como subjugar. Então, a questão dos holandeses e dos franceses, né, e portugueses,
houve também muita briga entre os povos indígenas, né? Porque os holandeses tinham um grupo, os franceses tinham outro e os portugueses outro, né? Então houve uma matança muito grande de índios na época. Inclusive a maior briga foi entre Potiguara e Tabajara, né? Quase que foram dizimados. E para que os índios não morressem todo mundo na época, fugiu uma parte para a Serra da Ibiapaba, né? Para o lado da Viçosa do Ceará, outros para o lado do São Benedito, para o lado de Poranga. Né? Então hoje tem vários esses grupos porque eles migraram para lá, mas a maior parte dos índios vivia mais no litoral e no sertão central. Dentro do campo historiográfico existe um debate sobre como se deu o processo de colonização no Ceará. Alguns autores, como por exemplo Capistrano de Abreu, vão defender a tese de que a colonização no Ceará ela se dá pelas vias dos sertões, ou seja, por dentro, né, longe do litoral. Já outros autores, como por exemplo Raimundo Girão, vão defender a tese de que a colonização ela vai se dar através dessas vias litorâneas. Portanto, nós já percebemos aí que existe um embate em torno dessas ideias, pois isso significa uma mudança radical na forma como nós pensamos o processo de colonização no Ceará. Haja vista que, por questões climáticas, né, e territoriais, as práticas sociais e econômicas que, de certa forma, vão ser implementadas, elas se diferenciam bastante, né, uma vez que, por ser perto do litoral, vão existir outras práticas econômicas que serão totalmente diferentes daquelas que são implementadas nos sertões. Para pensarmos a ocupação territorial da capital do Ceará, é importante pensarmos como essa ocupação se deu, influenciada a partir das atividades econômicas que aqui estavam sendo realizadas. Dentro das atividades, podemos observar a atividade da cana-de-açúcar e a atividade da pecuária. A atividade da plantação da cana-de-açúcar, observamos ela como uma atividade que é realizada mais voltada para a região litorânea da capitania do Ceará. Ou seja, essa região do litoral, onde podemos pensar umas 6 léguas, ela estava destinada ao cultivo da cana-de-açúcar. Por ser terras, acreditavam ser terras de muito valor para a plantação e para o cultivo desse produto. Já a pecuária, podemos pensar ela mais voltada para os sertões, ou seja, essa ocupação se dando pelos sertões, sendo bastante influenciada por conta da criação de gado, onde podemos perceber essas atividades com uma complementariedade, onde essa criação de gado é importante também para destinar gado, que seria o alimento para as pessoas, a mão de obra que estava voltada para o cultivo da cana-de-açúcar, e podemos pensar também essa criação de gado como sendo também destinada para o engenho de açúcar, onde podemos pensar o gado como a atração animal que movia os engenhos. O processo de instalação das vilas na capitania do Ceará Grande se deu mais ou menos da seguinte forma. A coroa portuguesa envia uma carta ao Brasil, na época em que a capitania do Ceará era subordinada à capitania de Pernambuco, informando que deveria ser criada uma vila na capitania do Ceará Grande. O que acontece? Iniciam-se assim disputas políticas para saber onde essa vila basicamente ela seria instalada, ela seria criada. Então se inicia uma disputa tecnicamente mais forte entre 2 locais, Fortaleza e Aquiraz. Fortaleza, quem defendia a instalação da vila em Fortaleza, no região de Fortaleza, defendia que porque lá estavam instalados o clero, os militares, ou na região central de Fortaleza, ou mais ao litoral, que era onde estavam situados os primeiros fortes que foram criados na época aqui no Brasil. Quem defendia que a vila deveria ser em Aquiraz, partia do pressuposto que lá estavam as maiores fortunas e os grandes fazendeiros.
Ao contrário das outras províncias, o Ceará ele vai ser ocupado do interior para o litoral. Por quê? Porque a riqueza econômica estava no interior, ao contrário de Pernambuco, que a riqueza estava no litoral, que era a cana-de-açúcar. Foi o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar. Então, no Ceará, a ocupação vem do interior para o litoral. Tá certo? Então, é o interior que vai ser importância economicamente. Então, a gente pode perguntar quando o litoral passa a ser importante no contexto da província do Ceará. Primeiro, com as charqueadas, né? Quando começa a ver o custo que era muito grande do gado ser transportado a pé do sertão em direção ao litoral, o gado chegava magro, muitas vezes morriam pelo caminho, então foi feita essa industrialização com charque. Então, no litoral começa a se fortalecer as vilas de Granja, Acaraú, Aracati, Camusim. Então, aí começa em função da charqueada. Então, começa o litoral a ter importância. Mas a riqueza continua no sertão. Se você for ver, o patrimônio histórico mais importante do Ceará está em Icó, né? Uma parte em Sobral e Aracati. Aracati está no litoral, mas não está tão próximo do litoral como a gente imagina, né? Ainda uma distância. Mas era através de Aracati, a cidade mais próxima do litoral, no Vale do Jaguaribe, que existia no século XVIII, né? Essa cidade mais importante era Aracati e Icó, né? Essas duas se complementavam. Aracati no litoral e Icó no sertão. As charqueadas, que era o gado, era criado no sertão, o gado era criado solto, produção que a gente chama extensiva, né? O gado criado solto, por isso a dificuldade de ter escravos, né? E era aquele sistema que o vaqueiro, a cada 5 cabeças de vaqueiro, a cada 5 bezerros, um era do vaqueiro. Então, era uma divisão, como também a divisão da produção agrícola, né? Ainda hoje, a meia, a terça, que era o sistema que existia no tipo de relação entre os donos da terra e os trabalhadores, né? Locais, onde existia essa divisão. Então, eles cuidavam do gado, ganhavam um bezerro, produziam na terra do patrão farinha, feijão, milho, davam uma parte para o proprietário da terra. Mas por volta do século XIX, a gente pode observar discursos a respeito da existência do índio no Ceará. Esse discurso era reproduzido por romancistas, literatos, produções historiográficas e os governantes da época. Eles diziam que não tinha índio no Ceará. Tem uma pretensão de fazer esse discurso de que os índios existiam ou não existiam. Esse discurso ele favorecia a elite, os proprietários de terra, que queriam ter as terras do índio. Esse discurso também se alinhava com os interesses de formar a identidade nacional do brasileiro. Nós, povos indígenas, passamos muitos anos calados, né? Fomos silenciados, né, devido aos preconceitos, massacres, às discriminações. Muitos de nossos guerreiros, nossos antepassados, nossos sábios, muitos foram mortos, né, por não poder expressar sua identidade, expressar sua cultura. Então a gente passou muitos anos no estado do Ceará, alguns séculos, calado mesmo expressando a cultura, embora apenas só internamente, né, e a gente começou a se fortalecer para retomar as nossas terras, principalmente a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988, onde pela primeira vez na história do Brasil, nós, povos indígenas, passamos a ter um direito constitucional. Direito este que assegura o nosso direito às nossas terras que tradicionalmente ocupamos, direito a preservar, manter, a divulgar a nossa cultura, as nossas tradições, os nossos costumes, toda a nossa cultura como um todo. Então a gente começou a se fortalecer a partir desse momento, que a gente começou a se organizar, fazer espécies de retomadas, porque a gente sabe que um processo de demarcação de uma terra ela é muito lenta, e se formos esperar pelos órgãos demarcar, sem uma iniciativa da própria comunidade, a gente sabe que gerações e gerações vão se acabar, né, e a gente jamais vai ter essa possibilidade de estar retornando à nossa terra. Então, para isso, a gente, através de nossas lideranças,
colocamos as nossas vidas em risco, fazendo retomada para estar numa terra onde a gente possa preservar e manter a nossa cultura de forma mais digna. Esse discurso da não existência do índio, da morte do índio, como bem dizia o Manuel Coelho, ele se alinha com o discurso da identidade nacional. Um discurso que queria dizer quem era o brasileiro, o que é o brasileiro. Esse brasileiro que os literatos, os cientistas da época vão tentar construir, ele é um branco dentro dos padrões da cultura ocidental europeia. José de Alencar reproduz muito bem o que era esse discurso no Brasil a respeito da identidade nacional. Ele falava de uma Índia que era um modelo brasileiro que se diferencia do europeu. Não há índio na Europa nesse sentido. O brasileiro tem que se dissociar da Europa nesse sentido. Que há no Brasil algo que caracteriza o Brasil como Brasil. E mesmo sendo dentro dos padrões da sociedade ocidental. Esse índio que o José de Alencar retrata em Iracema é uma índia submissa aos padrões europeus, uma mulher que se submete ao homem, enfim. E os índios que se mostravam mais belicosos, de outras tribos dentro do romance Iracema, eles eram tidos como o índio mau da história, o índio bárbaro, tanto como a gente vê como se configura o discurso dos conflitos que existiam, chamados a Guerra dos Bárbaros, que eram os índios que não se aliavam com o colonizador português e geravam de fato uma resistência. A Iracema não era esse padrão de índio que apresentava a resistência. A Iracema era uma índia que se submetia, que entrava nos aldeamentos, que se catequizava como o europeu desejava.